Se você assiste muito filme de terror, com toda certeza você já deve ter visto aquela frase de que algumas portas não devem ser abertas. E esse filme tem essa principal frase como o seu arco principal de elemento, numa história aonde, num processo de luto, algumas portas serão abertas revelando segredos do passado. Mas será que vale a pena mesmo sendo um filme muito curto? Ou será que é uma grande perca de tempo? Vou contar pra vocês o que eu achei, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo se você gostou dele e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles amigos que não têm paciência para ver um filme de terror por completo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme The Blood Room. Filme esse que estava sendo muito recomendado pela plataforma da Netflix, para mim pelo menos, e que eu fiquei curioso. Resolvi assistir porque ele era curtinho. Aqui a gente vai conhecer uma mulher que logo de imediato a gente percebe que está num momento muito complicado. Ela está no velório do seu próprio pai, num momento de muita comoção e num momento também de muita raiva, porque as pessoas que estão ali ao redor, as pessoas da sua família, estão tentando vender a mobília do pai quase que no próprio enterro do cara. E eis que ela fica muito nervosa com toda essa situação, mesmo ela tendo uma espécie de relação complicada com o seu pai, porque pelo que dá a entender, ele não era um bom esposo para sua mãe, talvez até um pouco agressivo. O filme não vai contar pra gente se ele era ou não, porque aqui a gente tem uma história que vai direto pro sobrenatural, com a chegada dessa mulher nessa casa logo após o enterro, decidindo posar por ali mesmo, na casa de sua família, que era a casa que ela vivia antigamente, e ao dormir ali, ela começa a ouvir alguns barulhos, que de imediato ela acha que são rolamentos, porque o seu pai criava. São pequenas bolinhas que ficam em carrinhos de controle remoto e coisas nesse sentido. E ela começa a ouvir cada vez mais e começa a perceber que esse barulho vem de uma porta. Ela resolve investigar o que há atrás dessa porta e conforme essa investigação se encaminha, vem a parte assustadora dessa história. Assustadora ou não, vem o mistério dessa história. Aqui nós temos uma história que claramente é inspirada num conto muito famoso do Edgar Allan Poe, não vou contar para vocês qual, para vocês não perderem a experiência porque ela é curtinha. Só que, ao contrário do conto do Poe, aqui a gente não tem nenhum suspense e nós temos atuações bem ruins. Essas atuações fazem com que a história não se encaminhe, assim como o próprio roteiro, que poderia muito bem evidenciar essa questão dos barulhos, que poderiam ser um pouco mais altos, talvez com uma trilha sonora mais chamativa, só que aqui o filme perde muito tempo tentando explicar essas relações familiares, o porquê fulano não gosta de ciclano, e tudo isso é uma perca de tempo num filme tão curto e ele acaba não sendo efetivo. Quando chega na parte de terror de fato, o som que ela ouve é muito baixo e isso faz com que ele não chegue até nós como público, a não ser que você esteja assistindo num fone de ouvido, aí talvez ele vá funcionar. A grande solução para esse mistério também é bem anticlimática, por mais que ela seja muito próxima ao conto do Edgar Allan Poe. O Edgar, ele criou toda uma atmosfera para chegar aonde ele chegou. Aqui não tem atmosfera e quando chega, fica aquele final bem apático. Então, infelizmente, dos 3 curta-metragens que eu vou fazer a crítica aqui no canal, esse foi o pior com toda certeza. Se você sabe qual conto do Edgar Allan Poe eu estou falando relacionado a esse curta-metragem, escreva aí embaixo, claro, com alerta de spoiler. Se você gostou também, escreva para eu entender o que vocês acharam desse curta-metragem. E se você achou ruim assim como eu, também escreva. Então finalizo como sempre, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui.